Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo e nesse a gente vai falar sobre o gatíssimo, o fofinho do Carlos Drummond de Andrade, tá? Vocês estão observando o meu look super infantil e você vai falar assim, nossa prof, mas por quê? É para você não esquecer dessa questão do Carlos Drummond de Andrade ser extremamente descontraído, ser muito bacana, muito leve, ter muito humor dentro das poesias dele. Lógico que aqui, né, vocês estão vendo que eu tô com uma xuxinha de cada cor. Prof, tudo isso é pra entrar no cenário? Não, porque eu não achei nenhuma xuxinha da mesma cor na minha casa. Você sabe que existe o mundo das xuxinhas e todas elas foram pra lá. Mas enfim, vamos falar sobre Carlos Drummond de Andrade. E essa obra, que é Antologia Poética do Carlos, que cai no vestibular da UEM, beleza? Vamos pensar primeiramente quem que é o Carlos Drummond de Andrade, né? Acabei de falar pra vocês sobre o Mário de Andrade, Contos Novos, e comentei com vocês que era pra vocês darem uma olhada na biografia desses autores. Por quê? Porque é muito importante a gente pensar que esses autores, eles têm o mesmo sobrenome, então a UEM, ela adora trocar a biografia pra gente confundir. Então, por exemplo, eles podem colocar pra você na prova que o Carlos Drummond de Andrade que publicou Macunaíma. Não, gente, tá errado. Quem que escreveu Macunaíma foi o Mário de Andrade. Outra coisa que o vestibular também gosta de colocar pra gente, bem pegadinha mesmo, é que tanto Carlos Drummond de Andrade quanto o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, eles são irmãos, primos ou qualquer coisa nesse sentido. Não. Tudo bem, eles têm o mesmo sobrenome, então provavelmente tem uma linhagem, né, uma questão familiar, mas isso deve ser extremamente distante, tá? Eles não têm nenhum parentesco próximo, eles não são irmãos, eles não são primos, não são tios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa que eu falar assim, todos os Silva aqui do Brasil agora eles são primos, irmãos. Não, vem de uma linhagem lá no passado muito próximo, mas aqui a gente não tem nada, então toma cuidado com isso, tá? Recentemente a UEM colocou que o Carlos Drummond de Andrade e o Mário de Andrade, eles eram os irmãos do modernismo. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso é pegadinha, isso é algo errado que você tem que se atentar, tá bom? O Carlos Drummond de Andrade, ele faz parte da segunda geração modernista. O Mário faz parte da primeira, o Oswald faz parte da primeira e o Carlos Drummond de Andrade faz parte da segunda. Mas é legal a gente pensar que o Carlos começou a escrever na primeira geração, né? Mas o boom dele, a consolidação dele se dá na segunda geração, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a vida dele, porque eu acho interessante a gente comentar que o Carlos, ele nasceu em 1902 em Minas Gerais, né, no interior de Minas Gerais. É muito legal a gente saber disso, que é o interior de Minas Gerais, porque ele vai escrever muito sobre a terra natal dele, ele vai falar várias coisas nesse sentido, tá? E isso vai retomar a esse interior, essa vida meio que pacata. Lembra daquela poesia, Eita Vida Besta, meu Deus, que ele fala sobre o contexto de Minas Gerais. É muito legal. Então, ele coloca um pouquinho essa realidade. Ele estudou, fez faculdade de farmácia, se tornou servidor público, ele se casou, ele teve uma filha, né, que também entrou um pouco nesse contexto artístico e aí ele conheceu a galera da primeira geração, né, modernista. E ele já escrevia algumas poesias e com isso ele escreve No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, que é a poesia que dá boom, né, em 1928 ele publica essa poesia na revista Antropofagia, lembra, né, aí do Oswald de Andrade, da galera da primeira geração, e isso dá o start, né, dentro da poesia dele, dentro da carreira dele de uma forma geral. Ele ganha muito sucesso. E aí ele tem a revista
que é o nome, é a revista, em Minas Gerais, para começar a disseminar essa ideia do modernismo. E ele então entra dentro desse modernismo, mas já entrando aí nessa segunda geração a partir dos anos 30. Uma coisa muito interessante que a gente também tem que saber do Carlos Drummond de Andrade é que ele tem dois momentos, tá? Em vários lugares, várias críticas vão trazer mais momentos, né? Como, por exemplo, 4 momentos, etc e tal. Eu gosto muito de pensar em 2 momentos e você vai entender o que é isso. Prof, eu tenho que saber isso? Gente, isso aqui é a antologia dele. Então eu tenho as principais poesias de todo um trajeto de vida. Então você tem que saber isso sim, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Um primeiro momento do Carlos, ele é muito mais descontraído, ele é muito mais brincalhão, ele vai falar sobre coisas certas e incertas, ele vai zoar pra caramba, ele vai afirmar e ele vai negar as questões, sabe que ele tem esperança com relação ao futuro. Eu gosto muito de pensar que ele é adolescente, né, ou não, que ele é jovem, que ele tá começando essa vida, e a gente que é jovem, a gente sonha, a gente brinca, a gente não se preocupa muito com as coisas, né? A gente tem super uma esperança, a gente tem várias questões nesse sentido. Então esse é o primeiro momento do Carlos. Só que eu não posso falar que o Carlos escreveu sempre assim, até porque existe uma maturidade que as pessoas elas vão adquirindo. E aí você vai percebendo que essa brincadeira vai se tornando mais consistente, mais crítica, né? E aí daqui a pouco ele vai passar por uma Primeira Guerra Mundial, por uma Segunda Guerra Mundial, e ele começa a desacreditar no ser humano, ele começa a desacreditar no mundo, ele perde a esperança. E no final da vida dele, ele é um poeta frio, ele é um poeta cético, ele é um poeta racional. Então você vai permeando por esses momentos. Esse é o Carlos Drummond de Andrade. E é isso que a gente tem de cabeça pra baixo, na antologia. Gente, tá tudo na antologia poética dele, né? Ele vai falar nessa antologia sobre o indivíduo, sobre a terra natal, sobre família, sobre amigos, sobre choque social, conhecimento amoroso, poesia, exercícios lúdicos, sobre uma visão ou tentativa com relação à existência. São as questões que ele mais apresenta. E pra gente terminar, eu quero ler 2 poesias pra vocês, ou uma poesia e um trecho. Eu deixei aqui marcado, mas tá difícil de achar, gente. A primeira poesia marca esse momento descontraído dele, é a minha poesia preferida, sério mesmo. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. É muito legal, porque quando a gente é adolescente, a gente gosta de um monte de gente, é tipo Marília Mendonça, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, e etc e tal. E essa brincadeira, essa quadrilha vai trocando, todo mundo vai gostar, mas ninguém retorna ao gostar. E no final, ninguém casa com ninguém. Na verdade, a única que casa que é a Lili, que era a que não amava ninguém. Ou seja, ele também faz uma crítica de que o amor, o casamento não está necessariamente relacionado com amor. Forte isso, né, gente? E outra poesia que vai entrar aí nesse segundo momento, que eu não vou ler inteira, por mais que eu quisesse, é José. Também é a minha poesia preferida dentro desse contexto dele, que ele fala assim, ó: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Eu vou pegar lá pro final uma outra estrofe que eu curto, que ele vai falando assim: agora, o que você vai fazer? Você tem a chave na mão, mas não existe porta. Você quer pular no rio, mas o rio secou. Você tem muita vontade de fazer várias coisas, mas as oportunidades, elas não existem, elas não estão aí pra você. E aí ele quase termina a poesia falando assim, ó: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cantasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Gente, é uma crítica muito grande. Você tenta fazer de tudo, mas o mundo não suporta tudo que você quer fazer. E aí naquele momento de desespero que você pensa assim: poxa, então eu vou morrer, já que nada sobra pra mim. Nem o direito de morrer você tem. Escolha mais pesado, né? É o cético. É isso que a vida devolveu pra mim, depois de tudo que eu tenho e que eu construí pra vida. Então, isso aqui é um pouquinho do Carlos Drummond. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E daqui a pouco vem mais vídeo nesse canal, tá bom? Beijinhos, até mais!